E aí, Ufulândia? Devido à pandemia do novo coronavírus que está afetando toda a sociedade, o Comunica de hoje vai ser um papo reto sobre esse assunto para entendermos exatamente o que está acontecendo. Além disso, o pró-reitor de graduação e presidente do Comitê de Monitoramento da Pandemia aqui na UFO explica pra gente daqui a pouco como fica a situação na nossa universidade. E quem está aqui para explicar para a gente, trazer mais informações sobre esse assunto, é o professor da Faculdade de Medicina, Dr. Marcelo Simão. Bem-vindo, doutor, ao nosso programa Comunica. Obrigado. Professor, vamos tentar ser bem claros aqui nas explicações, né, para todo mundo entender melhor sobre o que é essa doença, qual que é a gravidade do que está acontecendo. Então, esta é uma doença nova, que surgiu no final de 2019, um vírus que provavelmente é o que a gente chama de um escape zoonótico, ou seja, era um vírus de animal, que se adaptou ao ser humano e passou a ser transmitido de pessoa a pessoa. Nós achamos que esse vírus provavelmente veio dos morcegos, tá? Ou de algum outro animal silvestre, que talvez tenha adquirido dos morcegos, e se adaptou no ser humano. Então ele é um vírus de uma transmissibilidade relativamente alta, ou seja, cada pessoa infectada ou com o vírus, inclusive assintomática, ela pode transmitir para 2 ou 3 pessoas ao seu redor, e consequentemente hoje nós estamos vivendo uma pandemia deste vírus. O vírus se espalhou rapidamente e isso é o que acontece hoje no nosso mundo e, portanto, hoje nós temos pandemia deste vírus com focos em múltiplos países. Mais de 180 países já declararam a existência desta virose em seu território. O Brasil foi introduzido com o vírus recentemente, e nós já estamos aí com cerca de 350 casos e já com 2 óbitos. Então, o país está tomando todas as medidas necessárias para que não haja uma disseminação tão alta do vírus como tem acontecido na Itália, por exemplo, ou na Espanha, onde milhares e milhares de pessoas estão infectadas diariamente e com uma elevada mortalidade de até 8%. Realmente a situação está muito séria, né, professor? Muito séria. Como que o município aqui está sendo organizado? Eu sei que o senhor faz parte do comitê, né? Então, nós temos um comitê na Prefeitura Municipal de Uberlândia, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, com o secretário Gladson Rodrigues da Cunha Filho, e nós estamos tomando as medidas necessárias na nossa cidade. Felizmente só temos um caso documentado, mas possivelmente vamos ter mais. Mas nós estamos tomando as providências de fechar serviços não essenciais. Então, evidentemente que a celebração de missas, a celebração de cultos, aglomeração de pessoas, shows, boates, nós estamos fechando tudo, cancelando tudo isso, tá? Alguns determinados serviços, as aulas foram todas suspensas, evidentemente para evitar aglomerações, de maneira que com isso nós vamos evitar aglomerações de pessoas. E contingenciar a transmissão do vírus? Isso está bem demonstrado na literatura, que quando você toma essas medidas precocemente, é possível se ter um menor número de casos, com uma menor mortalidade, portanto, sem sobrecarregar o serviço de saúde. Se nós não fizermos medida nenhuma, a epidemia pode dar um pico muito alto que o serviço de saúde não consegue atender. Se nós tomarmos todas essas medidas, nós podemos achatar a curva desta epidemia e impedir, tá, que um grande número de casos vá até as centrais de saúde. Consequentemente, nós conseguimos controlar a epidemia. E ela, devagarzinho, ela vai chegando ao seu final. Nós esperamos que ela vá durar aí uns 2 a 3 meses, antes que a curva possa realmente descer e o vírus desaparecer. A situação fique sob controle. Exatamente. Né? Nós já tivemos epidemias semelhantes por esse mesmo vírus, em 2002, 2003, também em 2012, mas essa tem sido uma epidemia de maior intensidade, então nós estamos com uma dificuldade maior de controle. Professor, explica um pouco melhor para a gente sobre a questão dos sintomas, né? O que as pessoas começam a sentir, depois de quanto tempo? Os sintomas são muito semelhantes ao da gripe. Muito semelhantes. Está confundindo? O indivíduo, a maioria, 98% dos indivíduos tem febre alta às vezes, acompanhada de uma dor no corpo muito grande, um mal-estar muito grande, e tem 2 sintomas respiratórios muito importantes. A tosse, que é uma tosse persistente, seca,
E em alguns pacientes isso pode evoluir com uma falta de ar. Esse é um sintoma que deve levar o paciente ao médico. Muitas vezes ele tem uma gripe, a maioria dos pacientes não tem sintomas, nós sabemos hoje. O cálculo é que 80% das pessoas que adquirem o coronavírus não tem sintoma nenhum. Só que eles têm um problema, eles disseminam a doença para outras pessoas. Para quem tem sintoma, que seriam os outros 20%, então o quadro se inicia depois de um período de incubação de 3 a 8 dias, em média, e aí ele vai manifestar-se em geral com febre, com mal-estar, mialgia, falta de apetite, tosse, e alguns pacientes podem evoluir, praticamente, em geral em uma semana, com uma falta de ar importante. Isso deve levar o paciente ao médico, porque essa falta de ar, que a gente chama de dispneia, é um indício de que ele está com pneumonia pelo vírus. E ele tem que ser tratado muitas vezes em terapia intensiva, em ventilação mecânica, para que ele sobreviva. Obrigado pelas informações, professor. Olha só, pessoal, daqui a pouco a gente continua aqui com as orientações do professor Marcelo Simão sobre a doença, né? E a questão da quarentena, como as pessoas devem agir caso estejam suspeitando, né, que estejam com a doença. Agora a gente confere um pouco do panorama de como a universidade tem lidado com tudo isso. Professor, a UFO criou, né, o Comitê de Monitoramento, né, do coronavírus. Quais as medidas que vocês estão tomando? Como que essas reuniões são pensadas? O comitê foi criado por uma portaria do reitor e ele tem o papel de acompanhar e orientar as decisões do reitor a respeito da situação do coronavírus. Então, é um comitê especial e ele se reúne periodicamente. O objetivo dele foi identificar as dificuldades do andamento das atividades da universidade. E a partir de então vocês fazem as deliberações sobre que nem as aulas foram canceladas, né, os eventos também? Isso. Então, enquanto decisão, né, na última segunda-feira, o comitê decidiu, então, pela suspensão das aulas, pela suspensão em geral das atividades acadêmicas. É claro que há particularidades aí, ele tomou a decisão de que os estudantes que fazem estágio no hospital permaneçam fazendo estágio no hospital. Esse comitê também regulou a questão do trabalho dos servidores, que resultou numa portaria em que organiza o trabalho dos servidores dentro da universidade. E quais implicações que esses serviços, essas novas normas, né, diretrizes sobre esse trabalho, vão implicar nos serviços oferecidos pela UFO, né? Quais setores, algum vai parar, como que é? Há setores que vão parar. Por exemplo, no setor que eu trabalho, tem divisões que todas as pessoas estão no grupo de risco. Então, ele é um setor que vai parar, mas o setor ao lado irá contribuir naquele trabalho. Então, nós estamos adotando o sistema de revezamento para as pessoas que têm condições de trabalho, para que elas fiquem o mínimo possível no local de trabalho. Mas, em geral, as atividades estão suspensas, né? Atendimento ao público está suspenso, para que o servidor não fique exposto publicamente na situação que está aí hoje. Atendimento da Prograde no Moarama será fechado e todo o atendimento será feito online. Professor, a gente teve a suspensão do calendário acadêmico. Qual que é a previsão de que isso se normalize? Como que é? Todas as suspensões que foram feitas é por tempo indeterminado. Nós não temos noção de quando vamos voltar. O comitê avalia semanalmente a situação. Então, quando a gente identificar que temos segurança na volta, segurança dos nossos estudantes, dos nossos servidores, a gente volta às atividades normais e regula a universidade. Hoje, nós estamos nessa situação, suspensão das reuniões mais importantes, tudo que identifica que vai ter uma aglomeração maior de pessoas, a atividade está suspensa. E tudo isso é dado a gravidade da situação, né, professor? Qual a orientação que a gente pode dar para a nossa comunidade acadêmica, comunidade externa também? A orientação para os nossos estudantes aí de que isso não é um tempo de férias, né? Não é tempo de férias, eu acho que é um tempo de reclusão. Para quê? Para que a gente possa coibir cada vez mais a circulação do vírus. Então a gente precisa contribuir para que a sociedade fique protegida. É uma questão de saúde pública. A situação é muito séria.
A proliferação é forte, a gente está assistindo, né, que a divulgação dos números vem crescendo e poderá crescer muito mais. Então, até voltando naquela questão, nós não sabemos quando vamos voltar. Vamos voltar quando a situação estiver regularizada. Ótimo, professor, muito obrigado pelas informações. Agora a gente volta lá no estúdio. Doutor, então a pessoa ali começou a sentir as coisas, né, os sintomas, o que ela deve fazer? Se os sintomas forem leves e muito parecidos com um resfriado comum, o paciente deve ficar em casa, tá? Durante todo o período de sua doença, evitar o contato com outras pessoas, se possível usar uma máscara em casa, e ele se sentindo bem, não tendo nenhum sintoma grave, alimentando-se bem, hidratando-se bem, ele pode ficar em casa. Ele não precisa nem ir ao serviço de saúde, para não sobrecarregá-lo. Se ele sentir que ele está passando muito mal, que ele está com falta de ar, a tosse está muito persistente, então ele deve procurar uma unidade básica de saúde, que seriam as UBAs, as unidades básicas de saúde distribuídas pela cidade, ou as UAIs. Chegando lá, ele deve se identificar que ele está com uma infecção respiratória, aí será dado a ele uma máscara para que ele não contamine as outras pessoas em volta, e ele será atendido por um profissional, tá, que vai fazer uma história, inclusive epidemiológica dele, se ele viajou para o exterior, se ele teve contato com uma outra pessoa que estava com os mesmos sintomas, e aí então serão feitos exames, e se ele necessitar de uma internação, aí ele será encaminhado ao Hospital de Clínicas da UFO, onde nós temos leitos reservados para essa situação. Hoje, por exemplo, nós já estamos com 3 pacientes internados lá. Não temos confirmação se eles têm o Covid-19, mas eles são suspeitos, estão sendo tratados. Estamos aguardando os exames para ver se algum deles se confirma. Entendi, professor. Explica pra gente assim, a situação é grave, né? É um vírus que transmite muito rapidamente entre as pessoas, né? É para evitar o contato. Inclusive, a gente está um pouco mais aqui separado, pessoal, as cadeiras estão um pouco longe por causa disso, né? Para ficar um pouco mais distante, né? O que a gente deve fazer? Realmente não sair de casa? Como não entrar em desespero? Quanto menos as pessoas evitarem aglomerações, melhor, tá? Porque como nós sabemos hoje que existe muita gente assintomática que pode transmitir a virose, então, o melhor que você tem a fazer é ficar na sua casa, se divertir lá dentro mesmo, né? Assistir televisão, evitar aglomerações, festas com grande número de pessoas, tá? E, evidentemente, se você, então, tiver os sintomas, você deve fazer tudo aquilo que eu já mostrei para vocês aqui. A sua saída da sua casa deve ser o estritamente necessário. Se você precisar à farmácia, evidentemente você vai. Se você precisar ir ao supermercado, é muito importante, você tem que comprar alimentos, você também vai. Tá? Mas evite sair desnecessariamente de sua casa. Os cinemas estão fechados, as casas de show estão fechadas, as academias estão fechadas. Então, não há por que você frequentar esses ambientes neste momento. Se nós fizermos a nossa parte, nós vamos ter uma muito pouca transmissibilidade do vírus. E com isso a gente pode controlar a transmissão com muito mais facilidade. Então é ficar calmo e ficar em casa. E ficar em casa. Ótimo, professor. Muito obrigado pelas informações. Não vou te cumprimentar aqui, mas muito obrigado por ter vindo ao programa Comunica, tá bom? Ok, muito obrigado. Muita saúde para todos nós, né? Se Deus quiser. Pessoal, e todo mundo lavando muito bem as mãos, tá bom? Lembrando que o Ministério da Saúde lançou o aplicativo Coronavírus SUS, que já está disponível gratuitamente para Android e iOS. Ele apresenta orientações básicas de prevenção, indica a localização de postos de saúde e auxilia na identificação dos sintomas e indica também se o usuário deve buscar atendimento. Além disso, acompanhe as informações sobre a situação pelos sites oficiais das instituições que têm lidado com o avanço do vírus. O Comunica de hoje fica por aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Não esqueça de compartilhar com os seus colegas para todo mundo ficar bem informado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações e siga a UFO em todas as redes sociais. Até mais, tchau, tchau!